Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, esteja com nós, em mais esse devocional. Que o amor de Deus que nos constrange e excede todo o entendimento, possa nos cobrir, nos encher, ao ponto de transbordarmos nas vidas dos próximos, ou seja, das pessoas que estão ao nosso redor. E vale ressaltar como esse amor transformador afeta a maneira como nós vivemos as nossas vidas. E, claro, como isso afeta as pessoas que estão ao nosso redor. De que forma que nós podemos demonstrar o amor de Deus nos nossos relacionamentos, nas nossas interações com todos aqueles com a qual nós vivemos? Como um entendimento que nós podemos possuir, se é que nós conseguimos possuir algum entendimento sobre esse profundo amor de Deus sobre nós, um amor totalmente incondicional. Como que esse amor ele influencia a maneira como nós enfrentamos os desafios, as nossas adversidades em cada um dos dias, minutos e segundos que nós vivemos. Que tipo de atitudes, quais são as atitudes e os hábitos que nós precisamos cultivar para refletir como um espelho esse amor de Deus, habitando ele em nós, para o nosso próximo? Como que nós podemos refletir esse amor? Refletir de maneira completa, não em partes, mas de maneira completa. Em que área das nossas vidas nós precisamos permitir que o amor de Deus, sabe, nos constranja e nos guie em direção à vontade dele para as nossas vidas, uma vez que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Você já se sentiu constrangido pelo amor de Deus? Você já sentiu-se com aquele sentimento que por mais que você o sirva, não importa o quanto você se dedique, absolutamente nada que você faça justificará esse amor, e você tem a consciência disso e você se sente envergonhado de estar na presença dele, dado a imensidão e a vastidão desse amor? É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre esse amor que constrange, esse amor que é incondicional a absolutamente tudo que nós façamos ou deixamos de fazer. É incondicional. Se você puder, vamos pedir para que o Espírito Santo ele trate conosco e possa nos mostrar um pouco, porque é impossível que nós consigamos entender a vastidão desse amor. Então vamos pedir para que o Espírito Santo ele nos mostre aquilo que é necessário para que nós possamos entender hoje um pouco desse amor valioso, esse amor que nos constrange. Se você puder, curva a sua cabeça e vamos orar em unidade nesse momento. Bondoso Deus, amoroso Pai, graças te damos por mais esse momento diante da tua palavra. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado, Pai, por ter nos escolhido no meio de tanta perversidade, por ter nos limpado, nos lavado, nos purificado e nos permitido viver uma vida em santidade até a volta do teu Filho amado. Nos guia, Pai, pelas tuas veredas de justiça, que nós possamos permanecer com os pés fixos e os olhos fitos no alvo, que é Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pai, obrigado pelo teu amor. Jesus, Jesus, obrigado por ter morrido na cruz do Calvário, o ápice, Pai, desse amor, um amor que nos constrange, um amor que nos deixa perplexo com absolutamente todas as decisões que foram tomadas. Obrigado, Pai, porque se não fosse o teu amor, o que seria de nós hoje? Estaríamos, nesse momento,
acabados por nossos delitos, as nossas inconsequentes escolhas. Obrigado, Pai. Obrigado por ter nos escolhido, por ter nos separado, nos limpado, nos lavado, nos tirado do lamaçal do pecado. Obrigado, Paizinho eterno, porque até que o Senhor tem nos ajudado, o Senhor não tem deixado faltar absolutamente nada para as nossas vidas. Guia-nos, Pai, guia-nos nessa estrada da vida, iluminando-a com a luz do teu rosto sobre nós. Paizinho, cuida de nós nesse momento de leitura da tua palavra. Que não seja nós nesse entendimento, mas que seja o teu próprio Espírito Santo tratando sobre tudo aquilo que nós necessitamos aprender e entender sobre esse amor. Nos guia, Pai, até a volta do teu Filho Jesus, e que acima de todo pedido que for feito aqui, que seja feita a tua boa, perfeita, amável e agradável vontade em nossas vidas. É o que nós oramos e assim que já te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. A leitura do nosso versículo-chave está em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo de número 14. Eu convido você a abrir a sua Bíblia para você ler, e esse convite eu faço para você diariamente, porque eu sei da importância que é abrir a palavra de Deus e você ler, você aprender a manusear a sua Bíblia, a encontrar os capítulos, os versículos, isso é tão importante. Cria-se a intimidade de você entender cada parte da sua Bíblia. Mas se por algum motivo você não puder abrir as Sagradas Escrituras, eu estou compartilhando na tela a leitura, para que você possa ler e acompanhar a leitura conosco. Quem vai fazer a leitura desse versículo-chave de hoje é o nosso irmão Felipe. Então, Felipe, você pode ligar seu microfone e fazer a leitura para nós, por gentileza. Um ótimo dia, a paz do Senhor a todos. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. Morreram, perdão. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Hoje é um pouco. Eu não vou falar que é um pouco complicado falar sobre esse amor, mas na verdade é porque não existem palavras, nenhum idioma ou dialeto espalhado na face da terra que consiga explicar ou mensurar ou qualificar esse amor. Por mais que eu me esforce, por mais que qualquer pregador se esforce, por mais que você se esforce aí em entender, nós não vamos conseguir entender em sua plenitude. Porém, Deus é tão maravilhoso, ele é tão perfeito, ele é tão completo que ele nos deixa as explicações de tudo aquilo que o nosso intelecto é capaz de entender sobre esse amor. E ele olha para nós, mesmo sabendo que nós somos tão defeituosos, tão imperfeitos, tão pequenos, e ainda assim nos deixa tudo que vai além daquilo que nós conseguimos compreender. Está tudo escrito aqui na Bíblia. Tudo que nós precisamos. Mas, além de estar escrito aqui, ele age. Ele age, e essas ações, elas são tão poderosas nas nossas vidas que elas nos constrangem. E elas nos deixam envergonhados diante do amor dele. Esse amor, ele transcende qualquer compreensão humana. Então, eu peço, antes de mais nada, que você consiga compreender que nada que eu falar aqui vai conseguir transmitir para você na totalidade o que é o amor de Deus por nós. Nada. Nem que eu falasse a língua dos anjos, nem que eu, sabe, nada. É algo que transcende a compreensão humana. Não tem como falar sobre isso em sua totalidade.
Então eu prometo a você uma coisa, que eu vou me esforçar a encontrar o vocabulário necessário e a encontrar passagens, a separar com cuidado, com amor, com carinho, com apreço, com zelo, as escrituras, nas escrituras, aquilo que vai ser necessário para esse devocional. Ainda assim, existem muito mais outras coisas, inclusive as incompreensíveis, para nos explicar sobre esse amor. Esse amor, ele é o alicerce da nossa fé. Não tem como ter fé sem amor. Não tem como ter fé sem amor, sem a prática do amor. Ele é a fonte da esperança. Sabe a fonte, aquilo que brota, é um manancial, a fonte que vem do centro, ela brota. Simplesmente ela flui. E por mais que você tente explicar, você muitas das vezes não consegue explicar. É a força que nos guia nesse caminho da vida, que muitas das vezes nos traz diariamente desafios que são grandiosos. É o amor de Deus manifestado em Cristo Jesus que nos motiva a viver de maneira digna a qual o Evangelho exige. Não dá para viver o Evangelho se você não transbordar amor. Não dá para você viver o Evangelho sem o amor. Então, meditando nisso para trazer, nós vamos tentar trazer a explicação sobre o que é o amor. Eu separei 3 pontos para a gente analisar aqui, para que a gente possa se debruçar nas Sagradas Escrituras. O primeiro é a origem desse amor que nos constrange. Antes mesmo de existirmos, antes das pessoas que nos colocaram nesse mundo se conhecessem, o amor de Deus já nos conhecia. E esse amor, ele já havia nos escolhido para o propósito da sua vontade. Olha só o que está escrito, eu quero que você leia comigo, Efésios capítulo 1, versículo 4. A minha mãe vai fazer a leitura para nós. E nós vamos acompanhar essa leitura, é claro. Mas olha o que está escrito em Efésios no capítulo 1, no versículo 4. Leia para nós, minha mãe, por favor. Amém. Diz assim: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado pela leitura, minha mãe. Amém. Desde antes de tudo, desde antes da criação do mundo, esse amor que Deus nos amou desde antes de nós mesmos nos amarmos. Você se ama, irmão? Pois entenda que esse amor não é nada comparado ao amor que Deus tem por nós desde antes da criação desse mundo. E por meio de Jesus Cristo, esse amor se revelou em seu ápice lá na cruz do Calvário. Quando mesmo enfiando pregos nas mãos e nos pés de Cristo, mesmo quando ele é apartado ali do Pai, no momento de maior dor que ele tem, que é a dor da separação do seu Pai, ele se entrega por nós.
É uma decisão totalmente consciente, apartada de qualquer tipo de sentimento. É uma decisão tomada. Cristo, ele se entregou na cruz, carregando os nossos pecados e restaurando a nossa comunhão, a reconciliação com o nosso Pai, porque o sacrifício de Cristo não apenas nos permite o perdão, mas ele nos proporciona a reconciliação, nos traz de volta ao centro e nos permite que nós possamos, sem nenhum intermediário, acessar o trono de Deus e nos achegarmos a Ele. Esse ato, ele não foi movido por mérito. Nós não temos mérito nenhum. Não existe mérito, nada que nós façamos, nada do que nós possamos viver, nada, nenhum serviço, nada. Nada, nada. Nada que a gente faça tem mérito a esse amor. É pela graça, é pela compaixão que emanam do próprio Deus, que é um Deus de amor. Emana do próprio Pai. Outro dia eu me vi conversando com um amigo, foi essa semana. Eu me vi conversando com esse amigo, eu falei assim, olha, eu me sinto muito constrangido porque tudo que acontece na minha vida hoje, na vida da minha família, e toda a dedicação que eu tenho para com a obra, eu me sinto muito constrangido. Eu me sinto constrangido ao entrar no templo, eu me sinto constrangido ao pisar no altar, eu me sinto constrangido quando eu estou servindo, eu me sinto constrangido quando eu entro na minha casa, eu me sinto constrangido quando eu olho para os mimos que ele tem me dado. Eu falo de Deus. Eu me sinto constrangido sobre o respirar, sobre o ar que eu respiro, eu me sinto constrangido por ser cheio do Espírito Santo e poder proporcionar palavras para pessoas que necessitam, eu me sinto constrangido. E aí esse meu amigo disse assim, não se sinta constrangido. E eu disse, Jesus, ele falou umas coisas para mim que eu foi mais constrangido. Me senti constrangido, com vergonha, dado o tamanho desse amor por mim, pela minha família. O segundo ponto é a profundidade desse amor constrangedor. Então, o primeiro foi a origem. A origem desse amor é desde antes da criação de qualquer coisa, desde antes da criação do mundo, do sol, dos planetas, do cosmos, das estrelas, né? Desde antes da criação de tudo, Deus já nos amou. Ele já sabia a quantidade de fio de cabelos da minha cabeça desde antes da criação de tudo. Olha só, irmão. Então, primeiro, a origem. A segunda, a profundidade desse amor. O amor de Deus não é superficial, não vem de sentimento. O Joel, você está fazendo uma coisa boa, eu o amo. O Joel, você está fazendo uma coisa ruim, eu não o amo. O Joel se me agradou hoje, eu não amo. O Joel se não, não se trata de, não é isso. Isso não é amor. Esse amor que não é superficial, que não é sentimental, ele penetra nas raízes mais íntimas da nossa existência. Sabe quando você, é como se você olhasse nos olhos de alguém, você já olhou assim nos olhos da sua esposa, do seu marido, de alguém que você ama, e ao olhar nos olhos, você se sentiu dentro dessa pessoa, você já experimentou tal intimidade assim?
esse amor ele penetra nas raízes mais íntimas do nosso ser, da nossa existência. Ele nos conhece, ele nos conhece as nossas fraquezas, as nossas dúvidas. Ele conhece o nosso medo, cada um dos nossos medos. Ele sabe o momento em que eu, Joelce, ele sabe quando o Joelce um dia falou para uma outra pessoa lá atrás que eu não conhecia, que eu não, quando eu o neguei, sabe? Ele olhou para mim, ele sabia, ele me olhou com um olhar de amor profundo por mim, mesmo quando eu estava o negando. Ainda assim ele me amou e me ama, ainda assim ele ama você de uma maneira incondicional, não há nada, não há nenhuma condição para acessar esse amor. É um amor incondicional, é um amor que nos estilhaça, que nos destrói, sabe? É um amor incondicional, meu irmão. Não há como encontrar uma palavra para explicar sobre o que é esse amor que nos conhece profundamente, de forma tão íntima. Esse amor ele nos envolve em todas as situações, e esse amor ele nos sustenta nos momentos mais difíceis e nos guia nos dias de aflições das nossas vidas. Vamos ler o que está em Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, e tentarmos entender um pouco mais sobre esse amor. Quem vai fazer é o Felipe a leitura. Pode ler, Felipe, para nós, por favor. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Amém. Sendo nós ainda pecadores, você consegue entender a profundidade desse amor? Sendo nós ainda pecadores, irmão, eu era um homem promíscuo, longe da verdade, uma pessoa que não tinha temor a Deus, que não respeitava minha esposa, não respeitava os meus filhos, a minha casa. Eu vivia, sabe, uma vida completamente abraçada ao pecado. Mesmo quando eu ainda era pecador, está aí escrito. Deus ama a prostituta, o ladrão, o assaltante, o vagabundo, o salafrário. Deus ama o mentiroso. Deus ama as pessoas. Ele não ama o pecado. Ele se aborrece com o pecado, mas ele ama as pessoas. Ele nos ama, mesmo nós sendo ainda pecadores, ele nos ama. É incompreensível para o homem entender isso, é incompreensível como que Deus pode amar um estuprador de uma criancinha de 5 anos. Como que Deus pode amar uma pessoa assim? Como? Imagina um pai, uma mãe vendo uma outra pessoa fazendo um mal irremediável para sua filha. Que tipo de sentimento que esse pai vai ter para com a sua filha? Um amigo uma vez me contou um fato real de um vídeo que ele viu. Foi um fato real. Um homem foi condenado à pena de morte e ele estava ali no julgamento. Tinha assassinado, era um serial killer, tinha assassinado várias pessoas. E as famílias tiveram a oportunidade de falar algo para ele antes dele ir cumprir a pena de morte.
E várias pessoas foram falando e dizendo, amaldiçoando a vida dele, falando que ele merecia morrer, que isso, aquilo, outro, e falavam horrores. E aquele homem ficou com a expressão simplesmente inerte, como se nada tivesse acontecendo na frente dele. Nada estava acontecendo na frente dele, nada. Sabe, a pessoa completamente sem sentimento ali, olhando para aquelas pessoas que tinham perdido seus entes amados, que ele tinha matado aquelas pessoas ali. Até que chega um dos parentes, um senhorzinho, e olha para aquele homem e fala assim: olha, eu gostaria de falar para você a mesma coisa que todos os outros aqui falaram, mas como um bom cristão, eu te perdoo pelo que você fez. E ao falar isso, aquele homem que até então estava inerte, ele se derrama em lágrimas, ele começa a chorar. E ele chora como uma criancinha. O amor, ele nos constrange, o amor, ele é muito profundo, o amor de Deus é incompreensível aos olhos do homem. Deus, ele se aborrece com o pecado, meu irmão. Deus, ele se ira com o pecado. Deus, ele te ama. Se você está em pecado, pode ter certeza que ele te ama e ele quer que você se aparte desse pecado. Porque a única forma de você ser salvo é se você abandonar o pecado. E ele te ama ao ponto de você estar aqui nesse devocional, nesse momento, ouvindo isso. Porque se ele não te amasse, ele jamais deixaria que você chegasse a esse ponto sem que falar para você: se aparte do pecado, eu te amo e eu quero você comigo vivendo a vida eterna, mas se você escolher permanecer no pecado, não vai ser por minha escolha que te amo, mas pela sua que escolhe permanecer fazendo coisas erradas. É sua escolha ir para o inferno. E eu te amo, eu te dou a possibilidade de você escolher, porque não existe amor sem liberdade, não existe. Se Deus tirasse de nós a possibilidade de escolher amá-lo ou não, isso seria manipulação e não existe amor na manipulação, não existe. O amor, ele nos dá liberdade, nos dá a possibilidade de escolhermos. Isso é também amor, mesmo que essa escolha vá contra o amor do próprio Deus. E Deus te dá a possibilidade de você escolher, mesmo que a sua escolha seja errada. Esse amor, ele nos envolve em momentos difíceis das nossas vidas, mesmo quando nós ainda éramos pecadores, como nós lemos, está aí na sua tela. É um amor que transcende as circunstâncias. Ele se mantém constante. O amor de Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo, ele não muda. Esse amor é imutável. Olha o que está escrito em Jeremias, no capítulo de número 31, no versículo 3. Jeremias 31, 3, a minha mãe vai ler para nós. Olha o que está escrito aqui a respeito desse amor que é constante. Leia para nós, minha mãe, por favor. Eu, vindo de longe, apareci a eles. Povo de Israel, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Glória a Deus. Glória a Deus, minha mãe. Obrigado. É um amor eterno, Glória a irmão. Deus. Não acaba, é eterno, é imutável. Esse amor não depende do que eu faça, do que você faça, é um amor eterno.
É desde antes o mundo existir, e é até muito depois, é eterno. Jesus vai voltar, nós vamos estar vivendo no paraíso, em amor, em unidade com Deus, em santidade. Eu a amei com amor eterno e com amor leal a atrair. Amor eterno. Terceiro ponto. Então, primeiro ponto, a origem. O segundo ponto, a profundidade. O terceiro ponto, a responsabilidade desse amor que nos constrange. A responsabilidade. Quando a gente compreende, ou tentamos compreender a magnitude, o tamanho, o poder do amor de Deus, nós somos chamados a uma resposta genuína. Nós somos desafiados a amar o próximo. É uma resposta. Deus olha para mim e fala: eu te amo. Aí, quando eu compreendo esse amor, eu sou chamado a amar o meu próximo, a dar uma resposta. Porque a resposta não é eu abrir a boca e falar: Jesus, eu te amo. Sabe quando Cristo disse: esse povo me adora com os lábios, mas o que é que acontece depois? São as nossas atitudes que contam, não é só o nosso falar, não é só ir no altar e louvar, e levantar as mãos e chorar, e ir para o seu quarto e se trancar e dizer: Jesus, eu te amo. Não, transcende isso, isso vai ao passo que eu me entrego, assim como Cristo se entrega. Então nós somos chamados a dar uma resposta, e essa resposta é amar o próximo da mesma forma que nós somos amados. É perdoar como nós fomos perdoados. Seus pecados foram perdoados, irmãos? Amém. Perdoe o próximo. Jesus te serviu, irmão? Amém. Sirva o próximo. Vamos ler o que está em 1 João. Olha só aqui, 1 João capítulo 4, versículo 11. Olha só ao que nós somos desafiados. Quem vai fazer a leitura é o nosso irmão Felipe. Pode ler para nós, Felipe. 1 João 4, 11. Glória a Deus. Amados, se Deus assim nos amou, devemos também amar uns aos outros. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma instrução. É um mandamento. É um mandamento. Amai-vos uns aos outros. Amar é perdoar, irmão. Sabe? Esse amor, ele não é um amor passivo, mas ele é um amor dinâmico. É um amor que transforma as nossas vidas e a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Eu quero ler uma última passagem para você, que está em Efésios, no capítulo 5, no versículo 1 e 2. Efésios 5, 1 e 2, a palavra de Deus declara: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Esse amor, ele transforma. Esse amor, ele transforma, ele nos muda. Ele muda as nossas vidas, ele muda a vida das pessoas que estão ao nosso lado. É um amor responsável que nos leva a termos responsabilidade não só com a nossa vida, mas com a vida do nosso próximo. Ao passo que a transformação nas nossas vidas
enche o cálice do nosso irmão. Não é aquele amor que eu estou hoje satisfeito com o que eu tenho e está tudo certo. E amanhã eu estou insatisfeito e está tudo errado. É um amor mais aprofundado, é um amor, esse amor que nos constrange, que transforma as nossas vidas, que nos muda, que nos faz deixar o pecado de lado e que nos atrai para si. E o que nós precisamos para desfrutar desse amor? O que nós precisamos? Lembre, nada do que nos façamos vai justificar esse amor. Nada. Não é por mérito. Então entenda, não existe nada que nós podemos fazer para justificar ou para nos proporcionar esse amor de Deus por nós. Isso é graça, é misericórdia. E ponto final nisso, não se fala mais nisso. O amor de Deus que nos constrange, ele é um presente imensurável. Ele nos capacita a viver uma vida com propósito, uma vida com significado. E que nós possamos a cada dia buscar e compreender mais profundamente esse amor. E permitir que esse amor se manifeste em nossas ações, nas nossas palavras e nos nossos pensamentos, nos mudando por completo, desde a nossa essência. E que nós possamos ser portadores desse amor constrangedor, levando luz e sal na presença desse mundo que está perdido aí. Se você puder, curva a sua cabeça e vamos orar juntos, pedindo a Deus que Ele nos dê sabedoria para entendermos um pouquinho sobre esse amor e aplicarmos nas nossas vidas. Grandioso Deus, amado Pai, graças te damos pelo teu amor que nos constrange. Obrigado, Pai. Obrigado por ter nos capacitado para estarmos aqui diante de ti. Teu amor nos constrange, Senhor. Obrigado por nos guardar a cada dia para ti. Obrigado pelo ressoar dos passarinhos nesse momento. É a presença do teu Espírito Santo aqui, cantando para nós nesse dia que se inicia. Obrigado, Paizinho eterno, porque até que o Senhor tem nos ajudado, não deixando nos faltar nada. Nos proporciona, Santo Deus, um dia maravilhoso. Nos proporciona, Paizinho, um dia recheado com a tua glória. Nos livra do mal, do laço do passarinheiro, Senhor. Porque tu és bom o tempo todo. E que acima de tudo, Pai, acima de todo desejo do nosso coração, do nosso ser, do nosso discernimento, que seja feita a tua boa, perfeita, amável e agradável vontade. É o que nós oramos e é o que assim já te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém.